Graças a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Nesse momento eu quero pedir a graça e a misericórdia do Senhor para fazer uso da sua palavra e compartilhar algo que arde ao nosso coração já há alguns dias, uma palavra que o Espírito Santo colocou sobre nossas vidas para trazer nesta noite em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia pode me acompanhar. Abra ela comigo em Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3 nos diz assim a palavra do Senhor. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Só até aqui, irmãos. Meditando, irmãos, nesta palavra por esses dias e mastigando ela que o Senhor colocara sobre as nossas vidas, talvez uma palavra bem conhecida por todos. Quem nunca ouviu uma pregação de Êxodo capítulo de número 3, onde fala, quem sabe, do chamado de Moisés, ou de um grande milagre que Deus levanta, Moisés, através de preservá-lo quando bebê, da morte de todos os primogênitos na época do Egito. Mas o que nos chama a atenção aqui, meus queridos, é algo interessante. A Bíblia nos relata que depois que Moisés já estava, bem dizer, apto a realizar a obra de Deus em libertar o povo de Israel do Egito, Deus então pega o vaso por nome Moisés, faz ele ficar no deserto por muito tempo, caminhando, até o ponto do vaso ou barro estar moldado ou preparado para participar do processo de Deus em próprias mãos do Todo Altíssimo. Então, quando Moisés é preparado por Deus, Deus então começa a cuidar de Moisés. Ele então pastoreia o rebanho do teu sogro Jetro. E ali, quando uma certa feita Moisés está cuidando do rebanho, ele olha para o monte, porque quem sabe uma das ovelhas desprendeu do rebanho e correu em direção à montanha. E quando Moisés olha, vê algo tão interessante, se aproxima mais, e quando se aproxima um pouco mais, ele vê uma sarça pegando fogo. Ele vê uma sarça em volta de um grande fogo, porém, o versículo que nós lemos nos diz que a sarça não se consumia, a sarça não se queimava, e isso chamou a atenção de Moisés. Foi por isso que Moisés decidiu chegar mais perto
da sarça para ver que mistério era aquele. E quando eu analiso a palavra de Deus, todos esses detalhes que o versículo nos traz, que Moisés, curiosamente, não foi em direção à sarça, ao monte, ou à visão que ele tinha visto, não foi por causa do fogo. Moisés foi porque o que estava em volta do fogo não estava sendo consumido pelo fogo. Por que isso, pastor Wagner? Porque eu e nós, e você que é amante da Bíblia Sagrada, pode entender que Moisés ficou quanto tempo caminhando no deserto? Muito tempo. E era normal Moisés ver uma sarça pegar fogo por causa do calor escaldante do deserto. Quantas sarças Moisés viu pegar fogo no repente por causa do calor, daquela grande onda calorosa do deserto, e quando ele voltava, quem sabe, via a sarça toda consumida, ou até mesmo em cinzas, em pedaços, porque o fogo tinha consumido. Então Moisés já sabia que alguma coisa estava estranha naquela visão, porque a sarça era igual às outras sarças que ele viu no deserto, que todas queimaram, mas essa não se queimava. Então Moisés se aproxima do monte para ver o que é. E quando ele se aproxima, Deus chama ele pelo nome, brada o nome de Moisés, para ele ter a certeza de que aquilo que ele estava vendo não era um sonho com os olhos abertos, não era uma visão porque estava intertido, não, era o próprio Deus chamando Moisés para uma conversa, para iniciar o grande projeto que Deus tinha com ele na face da terra. Só que antes de Deus começar um projeto com um homem ou com uma mulher na sua obra, Deus primeiramente precisa preparar o vaso. E quando Deus prepara o vaso, Deus usa todas as estatísticas de alguma coisa que o vaso precisa aguentar. Você sabe que se voltarmos em Jeremias, lá no versículo de capítulo 18, o que nos diz a palavra? Ao vaso que estava na mão do oleiro, o que acontece? Ele se quebra. E Deus faz o que? Pega o mesmo vaso e volta a fazer o que? De novo, porque Deus não descarta aquele que Ele chama para a obra, independente de propósito, independente de erro e pecado e de falhas. Se Deus chamou é porque Ele não chama errado, o investimento é certo. Pois bem, então quando Deus levanta um homem, uma mulher para a obra de Deus na face da terra, faz com que Ele fez com Moisés. Preparou Moisés no deserto, ensinou Moisés no deserto. E quando chegou a hora de Moisés voltar para o Egito em preparar para poder libertar o povo de Israel, Deus ensinou para Moisés a primeira característica, ou quem sabe a única de toda a mensagem que nós vamos ministrar aqui nessa noite. Deus ensinou, preste bem atenção, meu querido, para você entender, porque quando eu olhei para este versículo e o Espírito Santo nos deu esta grande revelação deste versículo, eu fiquei tão maravilhado, porque Deus mostrou para Moisés, ensinou Moisés no deserto a característica principal de um homem e de uma mulher que quer ingressar no chamado de Deus no mundo em que estamos vivendo. A característica tem a palavra por nome resistência. E quando você possui essa característica de resistência, nós começamos a entender que Moisés então adquiriu no deserto por tudo que passou, que Moisés adquiriu no deserto por tudo que ele passou no Egito, quando descobriu que era hebreu, quando viu que aquele povo tinha uma ligação com ele, que lá no teu íntimo algo dizia que ele não era daquela linhagem egípcia. Então Deus começou ali a trabalhar a resistência de Moisés, para antes ele poder suportar o que haveria de vir lá na frente através do teu chamado. E quando eu olho para o versículo, irmãos, eu gosto de ser bem objetivo na palavra de Deus, para Deus
falar realmente o que Ele precisa falar conosco. Quando eu olho para este versículo, o que nos chama a atenção é que Moisés não ficou impressionado com o fogo que estava queimando em volta da sarça. Ele ficou impressionado por que era e como e de que maneira e de que lógica aquela sarça que estava dentro daquele fogo tão reluzente estava aguentando aquele fogo tão forte aos olhos de Moisés. E quando eu comecei a analisar a palavra, Deus começou a dizer: sabe o que significa isso, meu servo? É que antes de eu começar a mandar o fogo no ministério, fogo na vida espiritual, ou o fogo do Espírito Santo, eu preciso ter a certeza de que meu servo e a minha serva vai resistir, vai ter a resistência, vai aguentar passar no fogo, na prova, na dificuldade, na tribulação, porque estamos vivendo uma era, uma geração aí, que muitos pregadores, ou até mesmo muitas igrejas, até mesmo muitas denominações, acham que a presença de Deus é só pular, é só gritar, ou é só um fogo momentâneo. Não, Deus está preocupado se você tem a resistência de que quando você visitar o culto, o fogo de Deus cair no culto, você receber o fogo do Espírito, você sair da porta da igreja para fora, a sua resistência vai ser a mesma, porque Deus não se engana, porque da maneira em que eu pulo, grito, exalto, glorifico aqui, eu tenho que pular, gritar, exaltar e glorificar o Senhor lá fora, na situação mais difícil que eu passar na minha vida. Mas pastor, a impressão minha, o senhor é contra, ou está querendo dizer que não é a favor do fogo? Não, meu querido, eu sou um pastor pentecostal e gosto do fogo. O problema é que eu me preocupo é da resistência, para que aquilo que o fogo não seja momentâneo. Vou citar um exemplo. Não adianta eu pegar todo o povo, pegar este povo pela necessidade, trazer eles para a igreja por aquilo que eles necessitam. Quem sabe sair do aluguel, trocar de carro, uma vida financeira, uma estabilidade, pregar essa teologia para eles saírem daqui alegre, contente. Mas eu preciso preocupar, porque se eu prego aqui, quem sabe a casa, o carro, a vida financeira e tudo isso acontece, suponhamos que tudo isso realiza na obra daqueles que vêm buscar as necessidades, como que será após receber estas bênçãos que eu disse aqui? Será que ele está pronto para resistir à adversidade lá fora, à luta lá fora, o problema lá fora? Então não venha me enrolar com versículos que você quer trazer para a tua vontade de ensino. Eu prego o seguinte: resistência através da palavra, renúncia, oração, propósito e intimidade com Deus. Por isso que eu chamo a atenção. Moisés viu a sarça queimar, viu ela em volta de um fogo, mas ela não estava se queimando, ela não estava consumindo-se, ela não estava rendendo-se. Por quê? Porque primeiro, olha só que bênção que Deus fala conosco. Primeiro, a sarça estava em uma terra santa. Como assim? Monte não, a partir do momento em que Deus visita um lugar, o lugar se torna lugar santo, e a presença de Deus visitou o lugar que a sarça estava, e quando a sarça estava em volta do fogo, Moisés se aproxima e diz: para, tira a sandália, antes de você ver o que você está curioso, eu vou te mostrar. Primeiro, para estar na onde Deus está, onde se torna um lugar santo, precisa ter resistência. Como assim, pastor? Para entrar aqui num culto, para entrar numa oração, para entrar num propósito de jejum, você precisa ter resistência antes de assumir um compromisso com propósito. Você está entendendo a palavra? Antes de buscar a face, antes de pedir a intimidade com Deus, peça a Ele resistência, porque quando Ele olhar para ti e ver que está preparado, aí Ele vai mandar o fogo do Espírito para você receber toda sorte de intimidade com Ele no teu reino. Aleluia. Por isso
é que estamos vivendo uma geração que ela sai do culto, sai da igreja, sai da oração, sai do propósito e chega nos teus lares a guerra no lar, a depressão, aos remédios esperando ele, a insônia que não deixa dormir, a todo tipo de adversidade. Por quê? Porque não buscam a resistência, eles estão buscando fogo momentâneo. Eu vou lá e me alegro rápido, Deus é bom, glória a Deus, aleluia. Mas quando eu volto para minha casa, lá bate a tristeza, lá bate o sofrimento, lá bate o desespero, e eu começo a murmurar, reclamar: Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me olhando, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Ao contrário, Deus está assim, de braço cruzado, esperando você buscar outro caminho. Qual? Resistência para vencer essa adversidade que você está passando. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo aqui nessa noite? Tudo isso que estamos passando, o país está passando, o mundo está passando, é Deus ensinando a igreja a ter a resistência agora, nesses últimos momentos dela na terra. Deus não está preocupado para que a igreja busque o fogo, para que a igreja busque o movimento. Neste momento Deus quer que a igreja busque a resistência para vencer todo o levante que o anticristo, por debaixo dos panos, já está lançando por setas contra a igreja. Você não está entendendo? Nós já estamos vivendo no período dos dias maus, e é por minuto para a igreja ser arrebatada, e Deus está preocupada com a tua resistência. Ei, meu querido, como está a tua resistência? Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Hoje o Espírito Santo vai te dar resistência, hoje o Espírito Santo vai te fortificar, hoje o Espírito Santo vai tomar a tua vida onde você está, na mesa, no sofá, no quarto, no leito deste hospital. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, ainda há esperança. Busque a resistência para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Aleluia, Jesus. Moisés então entra no lugar que a sarça estava. A sarça só teve resistência, a sarça só recebeu o fogo de Deus. Preste bem atenção. Elias, quando entrou na caverna, o que nos diz? Veio um grande terremoto e Deus não estava no terremoto. Veio um fogo e Deus não estava. Nem todo tipo de movimento Deus está. Deus está, e de repente Deus aparece num vento, numa brisa suave, e a voz do Senhor vem para falar com Elias. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Se Elias estivesse entendido que Deus primeiramente ensina resistência no ministério do homem, ele não teria fugido pela ameaça de Jezabel. Ele teria ficado na posição de profeta, dizendo: ei, pode querer minha cabeça, mas eu tenho uma resistência do Altíssimo. Pode vir o fogo de tribulação que for, mas eu tenho resistência no meu Deus. Então nessa noite Deus está dizendo: ei, meu querido, mude a tua maneira de buscar aquilo que você quer de Deus. Deus está preocupado com a tua resistência nesses últimos momentos que estamos vivendo como igreja na face desta terra. Muitos. E o que parece que é tão complicado? Porque eu olho, você olha, e você que é amante da Bíblia Sagrada, você que é apreciador das Escrituras, vai entender o que eu estou dizendo. Tem hora que não tem cabimento, muitas das vezes, nós ligarmos a televisão, e quando de repente você liga a televisão, para não ver as notícias só deste vírus, mas quem sabe vai em algum canal para ver uma palavra, de repente uma palavra que você precisa ouvir, não vem de encontro, mas vem aquelas, como se diz, palavras que não edificam, e você diz: Senhor, até neste tempo difícil, será que eu não vou ouvir uma palavra destes líderes? Por quê? Porque eles não estão ensinando resistência para o povo, estão ensinando para o povo que buscou a água do Jordão, que veio sal de outro país, que veio uma unção diferente de lá, veio para receber
receber essa unção de não sei da onde, que Deus vai mudar a tua vida. Não, meu querido, Deus está mandando você vir buscar resistência na palavra de Deus, dá resistência. Aleluia, Jesus. E vou te falar uma coisa para me encerrar. Pastor Wagner, não é chato. Eu simplesmente tento ser o que o Espírito Santo de Deus quer que nós sejamos. Muitos líderes trocam farpas em redes sociais defendendo sua doutrina. Eu tenho algo no meu pensamento, que se um dia algum, com a sua opinião, quem sabe se levantar contra o ministério meu ou de você, opinando por aquela pregação que você pregou um dia, meu querido, não perca teu tempo de gravar outro vídeo e responder para ele, porque Deus não está preocupado em discutir. Deus está preocupado que os líderes ensinem resistência para o povo vencer este mundo que estamos vivendo. Porque naquele grande dia, Deus vai dizer: eu não te chamei para debater doutrina, eu não te chamei para debater ministério, eu te chamei para ensinar o meu povo no caminho que se deve andar. Jesus foi bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Este é o evangelho tão simples que o Senhor Jesus nos mandou pregar. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, esse já é condenado. Aí queremos inventar tantas coisas e por isso não conseguimos almas, porque ensinamos ao povo o buscar do fogo do movimento, da alegria momentânea, mas eu preciso ensinar primeiro para ele. Primeiro Jesus vai te dar resistência, viu? A hora que tu tiver resistente, aí ele vai mandar fogo, o dom espiritual, vai te encher na glória, mas primeiro busca resistência, amém? Louvado seja Deus. Eu quero convidar as irmãs para cantar mais um louvor em nome de Jesus. As irmãs, preparem o louvor aí, por favor. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. E quero pedir que você coloque a mão sobre a tua enfermidade. Você que está enfermo, por favor, coloque a mão sobre a tua enfermidade. Se você tem alguém que precisa ser visitado por Cristo Jesus, apresente o nome dele ou dela agora para o Senhor nesta oração, porque eu vou orar pela sua vida. Deus vai visitar o teu parente que está no hospital, o Senhor vai visitar o teu parente que está no presídio, o Senhor vai visitar aquele que está aí perdido aí fora, quem sabe nos bares escondidas, quem sabe teu filho nas drogas, a tua filha perdida. O Senhor tem o poder nesta noite, se você crer, através da oração, te dar uma resistência maior para buscar nesses últimos instantes da igreja. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, mais uma vez em oração, eu quero apresentar, meu Deus eterno, a todos neste momento que estão nos ouvindo. Senhor, essas pessoas que nos ouvem, ó Deus eterno, têm, meu Deus, diversos problemas ou grandes dificuldades. É na família, Senhor, é financeira, é na saúde, Pai, é no casamento. Deus, independente qual seja a área que o adversário está trabalhando, eu peço a Ti, aumente a resistência da Tua filha, aumente a resistência do Teu filho neste momento agora, e começa pelo Espírito Santo a tocar nessa vida agora, no nome de Jesus, e vai renovando as forças desta mulher, vai renovando as forças deste homem agora. Espírito Santo do Senhor, cura essa enfermidade, Pai eterno. Tira, Senhor, o teu filho deste leito que há tempos está. Em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado neste momento agora. Levanta, Senhor, este homem desta situação. Visita esta mulher, Senhor, que está perdida. Em nome de Jesus, Senhor, esta mãe, Pai, que está desesperada porque não vê teu filho há dias, porque teu filho sumiu,
em nome de Jesus, com a tua onipresença. Traz de volta, meu Deus, o teu filho que se perdeu. Traz de volta, dê notícias, localize ele para ela. Glorifique, Senhor, o teu nome através desta situação. Nesta